Se você tá sentindo que postar vídeo já não te dá mais alegria como te dava antes, esse vídeo é pra você. Fala aí, Imparável, tudo numa boa? Joanny chegando pra mais um vídeo. E cara, existe um preço aqui dentro do YouTube que é cobrado silenciosamente. Muitas pessoas pagam esse preço sem nem sentir. Eu vou te contar um pouquinho da história que eu passei do ano passado pra cá, e aí talvez a gente consiga contextualizar. Eu preparei até um mapa mental, tudo direitinho, pra gente conversar aqui sobre esse assunto que é muito delicado, muito importante e que poucas pessoas falam. Afinal de contas, esse assunto não vende tanto quanto eu te dizer que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ficar milionário com o YouTube em 2026, mas o YouTube cobra um preço. Eu não tô dizendo que é impossível, tá? Mas existe um preço que é cobrado pelo YouTube de nós, criadores de conteúdo. No ano passado, eu fiz uma mudança muito grande na minha vida. Eu mudei de cidade, eu fui morar na cidade que eu sempre queria morar e acabei passando por uma situação, me colocando numa situação de pressão que eu não tinha sentido ainda na minha vida. Tinha sentido algo parecido no passado, mas nada tão forte quanto o que aconteceu nesse ano que passou. Eu passei a ter um custo de vida muito mais elevado e eu passei a ter uma cobrança muito maior com relação à minha criação de conteúdo. Criar vídeos já não me dava mais prazer, muito pelo contrário, me dava muita pressão. Eu abandonei até canais que eu tinha fora do Brasil, canais dark que eu tinha fora do Brasil por conta disso. Ah, John, poderia ter delegado? Poderia, cara, mas eu não tinha cabeça pra nada disso. Eu tava com uma pressão muito grande, eu tava me sentindo completamente esgotado. Não era cansado, era esgotado. Eu levantava e não tinha vontade de fazer nada. E isso, cara, isso, segundo estudos que eu fiz e segundo conversas que eu tive com um psicólogo, eu estava tendo um burnout, que é aquele excesso de trabalho, que é aquela cobrança interna gigantesca que a gente faz por resultado. E o burnout pode acontecer como aconteceu comigo, depois de uma mudança muito grande, ou pode acontecer também por excesso de pressão, por você querer um resultado muito acelerado, ou por você se cobrar de uma forma muito exagerada com relação à sua criação de conteúdo. E isso pode sobrecarregar você, pode sobrecarregar a sua mente e pode acabar te derrubando. Agora eu quero te convidar para vir para o mapa mental aqui, para a gente entrar em pontos que você pode estar sentindo e também como que você pode resolver isso de forma bem realista, né? Aquilo que eu fiz também para alterar esse meu estado. Bom, a primeira coisa, cara, você não tá cansado, você tá esgotado, você não tem mais bateria, sabe aquele celular que tá funcionando no modo econômico de bateria? Pois é, era isso que eu tava acontecendo comigo e provavelmente você tá assistindo esse vídeo até agora porque se identificou. O seu corpo não tá aguentando mais, mas a plataforma continua te cobrando, cobrando consistência, cobrando que você publique com frequência, cobrando mais do que você pode dar. Eu já senti isso, cara. Eu já senti isso na pele. O YouTube, ele te dá voz, mas ele também te cobra silêncio quando você desaba. Eu não sei se você percebeu, a galera que me acompanha aqui de mais tempo percebeu que eu fiquei um bom tempo fora do YouTube, postando lá de vez em quando só pra manter uma certa regularidade. Eu acabei ganhando muito peso, né? Agora consegui diminuir esse peso, não todo ainda tem muito peso pra tirar fora, mas por conta desse transtorno todo que eu tava passando, com essa pressão toda que eu mesmo havia me colocado, né? Não foi o YouTube que me colocou uma pressão, eu me coloquei uma pressão maior do que eu poderia suportar na época. Então, o cansaço, ele não é físico, não é o seu corpo, é o seu emocional que tá parando. Talvez você esteja sentindo alguns desses sintomas aqui, se não todos eles. Todo criador sente e às vezes não percebe. Fica ansioso antes de postar, medo das views, se vai ter visualização ou não, aquela síndrome do 10 de 10, se o seu vídeo ficou em 10 de 10, você fica desesperado, tenta mudar título, tenta mudar capa, fica apavorado, vergonha do desempenho, se culpar por não crescer, dormir pensando em thumbnail, dormir pensando em título, pensando em vídeo que você vai publicar no seu canal, acordar pensando em retenção, pensando em título, pensando, a cabeça não desvia disso, mesmo que você tenha outras atividades pra fazer, a sua cabeça passa o tempo inteiro pensando em conteúdo. Cara, você tá se colocando numa pressão e num lugar muito perigoso pro seu emocional. A sensação de estar sempre devendo algo pra alguém, devendo vídeo, devendo performance, devendo regularidade, devendo engajamento, é uma cobrança infinita. Cara, eu senti exatamente isso aqui, tá? Eu não tô falando coisas que eu vi falar, eu tô falando coisas que eu senti. O meu corpo não funcionava mais. E eu tava exatamente nesse lugar aqui, sentindo esse cansaço todo. E tem um ciclo de burnout aqui no YouTube que ninguém te explica. Talvez depois desse vídeo você consiga elucidar a sua mente. Primeiro a gente tem aquele pico de motivação. No começo tudo é festa, né? A gente tá feliz, tá motivado, a gente tá empolgado com as possibilidades de ganho. A gente viu vários vídeos dizendo que a gente vai monetizar muito rápido, que tudo funciona muito fácil, que é só delegar tudo 100% para inteligência artificial e deixar as coisas acontecerem. E a gente tá ali naquela empolgação, naquela adrenalina. E aí começa
começa um declínio silencioso. As views começam a oscilar, ou começam a nem acontecer, os comentários vão diminuindo nos seus vídeos, a pressão começa a aumentar, a sua retenção não tá tão boa, um vídeo performou mal, os vídeos estavam entregando bem e pararam de entregar, e a gente começa a entrar em desespero. O nosso mental começa a colapsar. A gente começa a se perguntar, será que eu sou ruim? Será que o algoritmo me odeia? Será que o YouTube tá me boicotando? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? O que eu tô fazendo de errado? As coisas começam a bagunçar a nossa cabeça. E aí tem um momento final, que é o momento de esgotamento. A criatividade acaba, o emocional despenca, o corpo trava. Isso é burnout e talvez seja exatamente isso que você tá sentindo agora. A minha criatividade tinha simplesmente ido pro ralo. O meu emocional, cara, tava muito fragilizado. Eu não cheguei a travar meu corpo, mas eu tava com o meu corpo todo estragado por conta do excesso de comida. Eu acabava descontando tudo, a minha ansiedade toda, toda a minha pressão emocional ia para o prato. Eu acabava comendo muito mais do que eu devia ou comendo o que eu não devia comer. E isso acabou refletindo diretamente no meu espelho. E aí eu me olhava no espelho e já não gostava do que eu tava vendo e ia pro YouTube e, cara, virou uma bagunça total. Tá? John, como é que tu fez pra reverter isso? Calma, a gente vai chegar lá. A gente precisa primeiro entender todos esses sintomas, tá? Qual é a origem do burnout aqui no YouTube? Poucas pessoas vão falar sobre isso aqui, tá? Por que a gente sente essa pressão toda aqui? Primeira coisa que acontece, cara, é a ilusão do cresça postando mais. Muita gente diz que você tem que postar todo dia, que você tem que entregar muito mais, que a sua frequência tem que ser muito alta, porque se você não postar todo dia, você não vai ter resultado. E é balela, tá? A pressão absurda por frequência, volume, consistência. Consistência eu considero importante, só que consistência é diferente de frequência. Você pode ter uma consistência de um vídeo por semana, você pode ter uma consistência de um vídeo por mês. Dá pra crescer assim também. Não vai talvez ser tão rápido, mas você vai conseguir ter o resultado. Outra origem desse burnout é a comparação constante. A gente vê pessoas chegando depois e chegando primeiro, entrando depois na briga e conseguindo mais visualizações, né? Fulano faz pior que eu e o vídeo bomba. Eu já vi várias vezes esse tipo de comentário aqui nos meus vídeos. Ah, o meu concorrente faz um vídeo horrível, mas o canal dele tá bombando, eu faço um vídeo muito melhor e o meu canal não cresce. Eu faço melhor e o meu vídeo flopa. Isso destrói a sua autoestima, isso acaba te prejudicando, isso acaba te desmotivando também. E você acaba nesse ciclo, né? De ficar se comparando, de ficar olhando pro terreno do vizinho e a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. E a gente acaba simplesmente colocando ainda mais pressão, tentando entregar mais, tentando fazer mais, tentando melhorar mais, tentando aprender mais. E muita gente fica também presa no ciclo de aprendizagem eterna, começa a querer aprender e quer sempre a pílula mágica e o hack mágico. E sem nem entrar em campo muitas vezes já tá se colocando numa posição de burnout, numa posição de excesso. O algoritmo, cara, ele é severo, tá? O algoritmo ele não tem sentimento, ele simplesmente faz o trabalho dele. Então, o algoritmo acaba sendo um juiz emocional, né? As views que o algoritmo não entrega vão te determinar autoestima, humor, confiança, sensação de valor pessoal. Eu não sei se você percebeu ou não, mas quando um vídeo seu vai bem, você muda o seu humor, você trata as pessoas bem ao seu redor. Quando um vídeo seu flopa, o seu humor muda completamente, você começa a se sentir mal, você começa a se olhar, cara, eu não sou tão bom assim quanto eu pensava, as coisas começam a dar errado, você começa a não ter boas relações pessoais, você começa a descontar na comida, como foi o meu caso, você começa a afetar todo o seu ambiente por conta simplesmente do seu juiz algoritmo. E, cara, ele não tem sentimento, ele não dorme, ele não para, e isso, cara, isso coloca uma pressão muito grande. O medo constante de perder tudo também é um outro fator que pode gerar burnout. Eu confesso pra você que quando eu coloquei essa pressão em cima de mim, da mudança, de um custo de vida mais elevado, esse aqui foi um dos fatores determinantes para que eu entrasse em burnout. Medo de que meu canal parasse, medo de perder relevância, medo de ser punido de alguma forma, medo de ficar para trás. Eu vi os caras lançando coisas novas e eu tava ficando para trás. E a nossa cabeça funciona de um jeito muito doido, né? Porque quanto mais pressão a gente se coloca, menos a gente faz. Eu não sei se você já passou por isso, mas você tá tão pressionado a fazer as coisas que você acaba não fazendo. Pelo menos comigo é assim. Inclusive, comenta aí se você também sente isso. Quanto mais pressionado, quanto mais forçado a fazer eu estou, menos eu acabo entregando. Nosso quinto ponto aqui é o choque. Criar no YouTube não é só criar, é sobreviver psicologicamente. Ninguém vai falar isso, cara, porque não vende. É aquilo que eu digo, o papo da galera aqui fora é vender. Então ninguém vai te dizer que você vai ter trabalho, que você vai passar por esse tipo de sintomas aqui, você vai ter que encarar isso de frente, você vai ter que sobreviver psicologicamente. Isso aqui não vende. Isso aqui tá, inclusive, me prejudicando. Eu tô em black money nesse momento. Meu curso tá com R$100 de desconto, mas eu tô me dando um tiro no pé fazendo esse tipo de conteúdo aqui. Afinal de contas, né? Não é um conteúdo que vende. Mas eu não tô preocupado só em vender, cara. Eu tô preocupado aqui em conversar
conversar contigo a real. Te preparar também para que você entre pro YouTube sabendo que não é essa maravilha toda que todo mundo prega aí fora, que o YouTube vai exigir de você. Ninguém te prepara para o impacto emocional, que é viver dependendo da aprovação de uma máquina. A máquina não dorme, o criador sim, e isso te quebra, porque o algoritmo tá sempre girando, e aí você fica olhando pro seu vizinho também, e ele tá produzindo, e aí você começa, cara, eu não tô entregando, e o cara tá entregando, e ele vai me passar, e aí você começa a se colocar essa pressão e acaba se prejudicando. A máquina não sente, o criador sente, e sente muito, e também a máquina não liga, cara. Ela não tá nem aí se você teve visualização ou não, se você teve retenção ou não, se você teve like ou não, mas o criador liga pra cada número, cada queda, cada crítica, cada comentário ruim que vem no nosso vídeo, a gente acaba se colocando numa pressão muito grande. Eu aprendi que eu posso ocultar o usuário do meu canal. O que tem de usuário oculto no meu canal, o cara fica lá falando, destilando o ódio dele à vontade, o resto da vida dele no meu canal, e eu nunca vou ver, não vai chegar em mim. É um recurso que você pode utilizar para evitar burnouts também, para evitar se preocupar com quem não merece a sua preocupação. Se o cara começar a conversar, me dar uma crítica construtiva, numa boa, John, eu acho errado isso aqui, eu acho que dá para fazer assim, dá para fazer assado, beleza, eu vou aceitar, eu vou numa boa, vou conversar com ele, vou trocar ideia até. Muitas vezes eu já respondi, aspas, haters aqui, mas tem gente, cara, tem gente que vem só pra destilar o ódio. E aí esses aí eu simplesmente vou ali, oculto o usuário no canal, você também que me acompanha aqui, que acredita naquilo que eu falo, que tá junto comigo, não precisa ficar lendo esse tipo de comentário. Eu oculto ele, os comentários dele vai continuar aparecendo, ele vai achar que tá bonitão ali, simplesmente falando o que ele tem pra falar, destilando o ódio dele, e ele vai estar destilando só pra ele mesmo, só ele vai ver o comentário. Então, cara, deixa só eu te dizer uma parada aqui. Você não é fraco, você só tá sobrecarregado além do normal. Você não é preguiçoso, desmotivado, incompetente, fracassado, nada disso. Você só tá cansado. E a gente tem que aprender que na vida dá pra, ao invés de desistir, a gente pode simplesmente descansar. Você tá tentando sobreviver a uma plataforma que pede criatividade infinita, energia infinita, tolerância infinita, e ninguém tem isso. Então, John, como é que eu me preparo pra sobreviver a essa criação de conteúdo? O que que eu preciso fazer? Como que eu faço pra sair da rota do burnout antes de destruir o meu canal ou antes de me destruir por completo? Sem solução mágica, somente com soluções realistas. Primeiro, pausa planejada e não desistência. O YouTube não pune descanso, ele pune irregularidade sem planejamento. Então, se você tá passando por isso, cara, e você tá com medo das suas views caírem, de você se prejudicar, planeja um pouco. Senta, cria ali, força um pouquinho o restinho que tem, cria um conteúdo 2, 3, 4 pra frente, dá uma semana de pausa, 2 semanas de pausa, ou então nem precisa criar nada, simplesmente para. Eu parei aqui e o meu canal tá voltando a tracionar. Então, para depois, quando você estiver bem, quando você recuperar a sua mentalidade, quando você se recuperar, você volta. Trabalhar com ciclos, não com pressão contínua. O conteúdo, ele é maratona, não é sprint. Eu agora tô num sprint, né? Tô gravando vídeos praticamente diariamente aqui, mas eu sei que logo ali na frente, agora, dezembro, eu já vou pisar o meu pezinho no freio, vou diminuir aqui a minha quantidade de vídeos, vou voltar a ter 2, 3 vídeos na semana, vou desfrutar com a minha família também, vou aproveitar e desfrutar, cara. A gente pensa, eu não tenho dinheiro pra desfrutar. Cara, desfrutar não é só dinheiro. Desfrutar aqui na cidade que eu moro, por exemplo, tem um arroio, né, que é o rio, ou como você quiser chamar, aqui a gente chama de arroio. Cara, desfrutar é pegar a minha família e ir ali, é de graça, não vou gastar nada. Dá pra ir até a pé ali. Mas se você não tem na sua cidade um arroio, cara, deve ter uma praça, deve ter um parente pra você visitar, alguma coisa pra você fazer que você não precisa pagar. Então dá pra ter desfrute sem precisar de grana. Outra coisa que você pode fazer também é criar menos e criar melhor. Dedicar pra fazer mais o vídeo, né? Menos vídeos, menos desgaste, mais clareza, mais qualidade mental e conteúdo melhor também. Você acaba entregando melhor se você fizer isso aqui. Dá uma freada na frequência e começa a focar em qualidade melhor. Separar a identidade do criador da performance do canal. Isso aqui é difícil de fazer, tá? É muito difícil, principalmente se você aparece, é muito mais difícil ainda, porque você se julga por conta do reflexo do seu canal, então você tem que aprender a separar, sua vida não pode depender daquele gráfico do YouTube ali, e entender o emocional antes do técnico. Cara, isso aqui, no meu treinamento lá, quando você entrar, o primeiro módulo é sobre mentalidade. Por quê, John? Por que tu coloca o primeiro módulo como mentalidade? Porque eu acho que o emocional é mais importante que o técnico. A técnica é simples, o YouTube não te exige muita técnica, mas ele te exige muito psicológico. Você vai ter que passar por muita coisa, você vai ter que ter altos e baixos e suportar isso é muito mais difícil do que criar uma thumbnail, do que criar um roteiro, do que escolher um bom nicho. É muito mais difícil. Então, um criador quebrado mentalmente, ele não
cresce. Mesmo que você tenha todo o conhecimento, mesmo com a técnica perfeita, você não vai conseguir crescer. Pra fechar aqui, se você tá cansado, não é porque você é fraco ou coisa desse tipo. Tira isso da sua cabeça, cara. Se você tá cansado, não é porque você é fraco ou coisa do tipo. Tira isso da sua cabeça. É porque você tá dando tudo de si pra uma plataforma que nunca devolve carinho, devolve só números. Então, calma, não se cobra tanto. Eu tô aqui só pra te lembrar que você vale muito mais do que a retenção do seu último vídeo, do que as views do seu último vídeo, do que os likes do seu último vídeo. Não te cobra tanto, começa a relaxar um pouquinho mais e saiba que todo mundo aqui no YouTube acaba passando por esses momentos. Se você tá passando por isso agora, pode contar comigo, pode contar com a comunidade toda aqui no canal. A gente aqui trabalha um pouquinho diferente, tentando estar do teu lado, não à tua frente, não me colocando como um super poderoso, muito pelo contrário, eu fracasso pra caramba, eu tenho várias crises ao longo do ano. Então, você precisa também entender que nós somos seres humanos. Ninguém é super-herói, ninguém é o Superman que simplesmente passa por cima de tudo. A gente é ser humano e como ser humano, a gente acaba fracassando, tendo os nossos momentos de falha também. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, compartilha com aquela pessoa que você acha que merece ver esse vídeo também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração, tamo junto, bora pra cima. Seja imparável. É nóis.